Olá a todos, estamos de volta para mais um episódio do nosso Conexão Carreira. Estamos na nossa terceira temporada e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o curso de odontologia da UniArnaldo, esse nosso curso, nota 5 no MEC. E é claro, né, que eu não estou aqui sozinho, a gente vai conversar com Gerdau Souza, ele é dentista, coordenador do curso. Gerdau, fala um pouquinho sobre você, né? Quem está aqui nos acompanhando, sobre a sua formação. A gente aqui no Conexão, a gente sempre faz esse tipo de questionamento, né, por aquelas pessoas que a gente está recebendo. Fala um pouquinho sobre como que você chegou, né, à odontologia, coordenação de curso. A minha vida se confunde com a odontologia desde criança. Meu pai era dentista, periodontista, formado em Faculdade Diamantina, onde que ele deu aula também. E eu vim desde criança, né, escutando sobre odontologia e tentei fazer engenharia mecânica nessa vida, né? Fiz 2 períodos, mas eu vi que meu negócio era a odontologia. E voltei para a odontologia, formei na Faculdade Itaúna, isso em 88, já se fazem aí 36 anos. Fiz especialização lá em Itaúna, né, em periodontia, em Bauru também, em implantodontia, e aí fui fazer mestrado. E aí eu tenho uma formação bem eclética, que eu fui fazer mestrado em lasers, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP, fiquei lá há 2 anos, voltei para Belo Horizonte e fui para bioengenharia, aí eu voltando de novo para engenharia mecânica, onde eu fui trabalhar com bioengenharia no desenvolvimento de equipamentos de lasers, né? Então, eu tenho uma formação bastante eclética e gosto muito, além da área acadêmica, que eu já estou há mais de 20 anos, também na parte de coordenação de curso, que eu estou desde 2010, né? E como coordenador de curso, fiquei pela FEAD, Newton Paiva e agora no Arnaldo aí, onde eu estudei também, né? Desde os 11 anos até os 17. No Colégio Arnaldo. Sim. Ô, Gerdau, então, né, você está comentando aí sobre essa sua atuação no meio acadêmico, né? E desde 2010 trabalhando em coordenação de curso e hoje à frente do curso de odontologia da UniArnaldo. Né? Esse curso nosso, que recentemente recebeu a nota 5 do MEC. Como é que foi a construção, né, para que a gente pudesse chegar a essa nota, né, a nota 5 do MEC? Foi um trabalho bem hercúleo, vamos dizer assim, né, que a gente começou em 2019, quando da compra da faculdade FEAD pelo hoje UniArnaldo, a gente teve que fazer uma reestruturação completa nesse curso e, claro, contando com um corpo docente de excelente qualidade que tem lá hoje, a gente, junto com o nosso núcleo discente estruturante, né, que é o nosso NDE, a gente conseguiu redesenhar esse curso, né, e fazer um curso que eu sempre pensei em fazer, um curso onde tivesse muita prática e que realmente o conhecimento fosse passado pelo aluno para trabalhar, tá? E essa é a nossa premissa principal nesse curso nosso de odontologia. E a nota 5, na verdade, foi consequência desse excelente trabalho feito não só pela coordenação, como os professores e funcionários, e também pelo nosso querido João Guilherme, aí, né, o nosso reitor, aí, que nos ajudou bastante nisso. Sim, é claro que quando, né, um curso recebe uma nota 5 no MEC, a gente sempre associa, né, a qualidade do ensino, a qualidade do conhecimento, né, dentro desse curso. Só que, no caso, né, da UniArnaldo, o que você poderia dizer para a gente que o curso traz como um diferencial para os nossos alunos que estão ali formando, que estão graduando dentro do curso de odontologia da UniArnaldo? Primeiro, você tem que ter um conteúdo dentro do curso a ser passado de excelente qualidade. E isso a gente trabalha em pilares importantes, que é inovação e tecnologia. Então, o curso nosso, ele tem muita inovação e tecnologia. É um curso onde que a gente segue todas as diretrizes novas da ABENO, que é a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, e utilizando essas diretrizes, a gente conseguiu desenhar um projeto pedagógico, onde temos inovação, tecnologia, não deixando de lado a humanização do curso, né? Que é muito importante. Esse ponto, né, eu até queria abordar, colocar aqui, sobre essa formação mais humanitária, né, humanista mesmo, dos nossos alunos. A gente vê que o curso de odontologia apresenta, né, possui vários projetos dentro, né, da área social, com a comunidade. Você pode falar um pouquinho para a gente desses projetos? Eu acho que isso aí, na verdade, Lucas, foi a cereja do bolo para utilizar, para a gente ter realmente uma nota máxima no MEC, que é pegar um projeto pedagógico de inovação e tecnologia e trazer o lado humanizado.
E aí é o que envolve os nossos projetos sociais, né? Podemos citar terceiro ano seguido ir na Amazônia, não só a odontologia, mas toda a instituição, né? Você A falou do gente, projeto Amazônia, né? Que sim, que tem é o todo projeto ano. Amazônia, que é um projeto bastante interessante, onde vai fazer atendimentos vão ser feitos lá, os consultórios móveis são levados, raio-x portátil, a gente faz atendimento à população, à comunidade. Atendemos aqui no nosso curso moradores em situação de rua, envolvidos com o nosso centro de valores, que é o irmão Helder e o irmão Olavo. A gente trabalha atendendo, por exemplo, os refugiados que vieram da Ucrânia, que é outro trabalho social. Fizemos um trabalho de odontologia, atendemos profissionais do sexo, tá? E tem uma cena icônica no fim do semestre passado, onde uma dessas profissionais do sexo chegou até mim, um coordenador, que é o professor Rodrigo Sena, e falou que ela ia sair daquela vida a partir do momento que ela viu que ela tem gente boa, que consegue melhorar a estética dela e que a partir daquele momento ela ia mudar de vida. Então, uma pessoa dessa aí já paga todo o trabalho Com que a gente certeza. faz, né? Então, esse trabalho social, eu acho que é a cereja do bolo que a gente tem aí, Lucas, realmente para atingir essa nota máxima, tá? A gente, né, você está falando, né, esse trabalho com as profissionais do sexo, a Amazônia. A gente também tem, né, no Taquaril, alguns projetos são Sim, lá desenvolvidos. as crianças do Padre João, nessa semana mesmo, os meninos estiveram lá com os projetos sociais. Então, tudo que a gente pode, né, Lucas, a gente tem trabalhado socialmente. Não, desculpa te interromper. Claro. Aí, com relação a também um trabalho desenvolvido na nossa clínica, né? Se Sim. puder falar um pouco da nossa clínica. Hoje, o nosso curso, como a gente quer muito prática nele, que eu acho que é importante para o aluno ter essa vivência prática, desde o segundo período ele já está na nossa clínica odontológica, em atendimento. No primeiro ele chega a ter um contato, mas não tem com o paciente. A partir do segundo período até o nono, ou seja, são 7 períodos que eles vão ter contato com os pacientes. E a nossa clínica, só para você ter uma ideia, foram 1.800 pacientes atendidos esse semestre. Um trabalho free, né? Totalmente, a não ser as próteses laboratoriais que têm custo de laboratório, todo outro tratamento é feito de graça para a população, né? E essa vivência que esse aluno tem nessa clínica, ela é ímpar. É ela que faz ele sair no mercado e ter uma boa condição. E a gente nota isso, o reflexo, no nono período. Quando nossos alunos saem para fazer os estágios nos municípios, eles são muito bem acolhidos, porque eles realmente já têm experiência clínica para fazer atendimento SUS. Uma experiência prática, né? Essa é a nossa balança fiel, tá? A gente entende o tanto que o curso está bom quando a gente tem o feedback das prefeituras, né? Normalmente os coordenadores devolvendo para a gente essa devolutiva, falando, olha, vocês estão com alunos de excelente qualidade, tá? Isso aí dá uma conclusão aí a respeito do que a gente faz de qualidade no curso. E eu falei, né, da clínica, me veio agora aqui, né, à cabeça, alguns atendimentos que são feitos também em Libras, né? Existe um trabalho que é feito pelo Paulo Richard, Sim. né, junto, obviamente, com a coordenação, os outros professores, colegas ali, onde existe um atendimento em Libras que é realizado junto à nossa clínica. É muito legal isso. E assim, é um trabalho que eu faço de coração, porque eu tenho um problema em casa, que eu tenho uma filha com surdez, que é a minha primeira filha, eu sei o tanto que ela teve de dificuldade de integração aí ao meio social. E esse paciente surdo, quando ele chega na clínica, eu estou de máscara. Eu não consigo comunicar com ele. Então, em questão de biossegurança, a comunicação com as mãos, ela é fundamental. Então, o Paulo Richard, ele é também uma cereja do nosso bolo. A gente não está ofertando Libras simplesmente no papel, e nem num curso EAD. A gente está ofertando Libras na prática, no atendimento. E o contato que a gente fez com a FENES, que é a Associação dos Surdos, né, a federação, o resultado disso é o que a gente está recebendo de feedback deles. O tanto que o pessoal está indo lá e sendo bem atendido, né? E realmente entendendo o que está sendo feito. Então, esse trabalho, para mim, é ímpar. Agora, a gente, né, comentou sobre a formação humanizada dos nossos alunos. Agora, para além da formação humanizada, é importante também a gente pensar na formação continuada. Sim. O curso de odontologia é um curso que traz, né, muita pós-graduação no catálogo, né, de pós da nossa instituição. Se você puder também falar um pouquinho para a gente sobre... E aí eu vou voltar um pouquinho lá atrás, que quando a gente, já pensando em pós, começamos a colocar disciplinas na graduação diferenciadas, tá? Então, hoje eu tenho na graduação, eu tenho laser, eu tenho odontologia digital e robótica, eu tenho estética anterior, e aí a gente vai falar de HOF, né, que é a harmonização orofacial, também disciplina da graduação.
eu vou falar de odontologia do esporte, odontologia sistêmica, teleodontologia. Só para você entender a teleodontologia, a gente teve um contato com a Polícia Militar e a gente está transferindo a tecnologia para as clínicas da polícia de teleodontologia. Então, esse trabalho todo culminou num crescente aluno de boa qualidade que nos fez ofertar grandes pós-graduações. Hoje a gente é provavelmente instituição de ensino a maior de Minas em pós-graduação, em número de alunos, né? E a gente está em crescente. Eu tenho um grande problema hoje que é espaço físico. Então, eu estou deixando de ter várias pós porque eu não tenho mais lugar. E essas pós hoje, elas, na odontologia, são fundamentais. O nosso aluno, ele sai da graduação tendo uma visão ampla da odontologia. Só que o mercado hoje exige muito mais do que isso. Exige uma diferenciação, que são essas pós-graduações. E hoje eu tenho pós-graduação lá de todas as áreas, né? E eu tenho aluno de pós-graduação de vários estados do país, né? E tem também ligado a essa nova odontologia, a harmonização orofacial, né? Que iniciou já há alguns anos e que a cada dia está numa crescente. A gente tem ela na graduação, principalmente ensinando moral e eticamente como é que funciona a harmonização e lidando com as intercorrências, né? Aliás, né, então a gente entrou nessa questão da harmonização, essa parte da estética que hoje, né, está crescendo muito na odontologia. Alguns alunos possivelmente estão aqui acompanhando, né, esse nosso bate-papo, ou algumas pessoas que têm intenção de fazer o curso de odontologia. O que você pode falar para a gente sobre essa área que tem crescido cada vez mais e como que na nossa instituição isso é passado para os alunos sobre essa parte, né, da estética, da harmonização? Quando a harmonização surgiu na odontologia, a primeira coisa que eu pensei é em fazer uma disciplina na graduação para sintonizar o aluno, né? Ele entender o que ele pode fazer, o que ele não pode, entender leis, intercorrências, saber como é que lida com as situações. E aí, essa disciplina hoje é dada pela professora Lorenza Carvalhais, que já tem uma ampla experiência nessa área. E aí, Lucas, só para a gente entender, esse mercado, a partir do momento que a harmonização entrou na odontologia, ela teve uma crescente absoluta na odontologia. A odontologia agora, ela aumentou o leque. O que a gente precisa hoje é entender normas e fiscalização. É porque é uma área que gera muito debate nesse sentido, Com né? certeza. Tá em amplo crescimento, mas também existe uma discussão muito grande na sociedade. Eu achei importante você colocar esse ponto sobre a necessidade do profissional entender a parte, né, da legislação, a parte das normas, mas também tem uma questão que a gente pode dizer até sobre a atuação ética, né, desse Sim. profissional, né? Porque a Sim. gente entra em um ponto que, infelizmente, na nossa sociedade, dependendo do profissional, acaba tendo alguns abusos, né? Com certeza. E aí nada mais importante do que ele qualificar. Só que não é uma qualificação de um curso de 16 horas de fim de semana. É uma qualificação de pós-graduação. Tem alguns pré-requisitos básicos para que esse aluno saia e possa fazer. Então, a gente está numa fase ainda de organização, tá? Os conselhos, eles são atuantes nesse sentido. E aí eu vou te dar um exemplo, voltando algumas décadas atrás, a ortodontia dos anos 90, até um pouco para trás, e a implantodontia dos anos 2000. Todo mundo queria ser implantodontista. Até que chegou uma hora que realmente foi ser implantodontista quem realmente quer ser implantodontista. Por quê? Tem um envolvimento financeiro. Todo mundo está ganhando muito dinheiro com implante, então vamos fazer implante? É mais ou menos o que está acontecendo com a harmonização agora. Uhum. Então, eu acho que é uma fase de construção. E é claro que vai chegar um ponto que vai ter um nivelamento. Mas, para isso, eu preciso de ter na graduação. Do mesmo jeito que eu tenho implante na graduação. Para eles entenderem e saberem como que faz e como que faz corretamente. Principalmente moral e eticamente, tá? Sim. E, Gedal, vamos falar também um pouquinho sobre parcerias, né? O curso de odontologia nosso tem a parceiros, né? Que com certeza ajudam no crescimento do nosso curso e até mesmo na realização dos estágios. Se você também puder falar um pouquinho para a gente sobre essas parcerias. A minha visão de odontologia, eu brinco que eu sou muito mais gestor do que coordenador de curso, Sim. né?
Tanto que eu tenho um apoio pedagógico lá, que é a Jéssica, que trabalha muito melhor a parte didática e a parte acadêmica do curso do que eu. Eu tenho a Betânia, que ajuda na parte de clínica, no ajuste, nos horários, né? E, assim, eu acho que a gente tem que pensar, né? E, é claro, a partir do momento que eu tenho parceiros interessantes que possam agregar valor ao curso, eu tenho que trazê-los para o meio. Uhum. Eu tenho, por exemplo, uma parceria grande hoje com uma radiologia. Então, eu tenho dentro da minha clínica lá, radiologia de todas as áreas, digital. Eu tenho um prontuário eletrônico que foi criado pela Sofex, também de de tecnologia, que é uma outra empresa que é a nossa parceira. Eu tenho uma central de esterilização totalmente digital, onde o nível de organicidade dos materiais e da nossa esterilização é 100%. O prontuário digital, só para você ter uma ideia, eu tenho 19 mil prontuários. Imagina se fosse papel. Quantas salas, quantos metros quadrados eu gastaria para usar nisso aí? E outra coisa, eu, através de um clique no computador, eu faço um levantamento. Quantos alunos trabalharam, quantos fizeram, quantas extrações foram feitas, de quantos anos. Eu tenho ali um DNA novo de uma nova odontologia. E a minha radiologia vem toda da DICOM para dentro do sistema, digitalmente. Né? Isso através de parcerias. Se fosse eu, sozinho, não teria conta de fazer nada. Né? Então, isso é fundamental hoje, em qualquer área, e na odontologia principalmente. E sem falar com a parceria com a própria também administração pública, né? Quantos municípios Sim. aqui da própria região metropolitana, aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, o curso tem, né, como parceiro e que, né, acaba servindo, né, como campo de estágio para os nossos alunos. Uhum. Todo projeto pedagógico tá, aqui, que tem diretrizes da Beno, ele tem como finalidade final ele desenhar um aluno com característica de SUS, para que atenda SUS. E no nosso nono período, eles fazem 220 horas aproximadamente em estágios externos, ligados às prefeituras. Aí eu tenho que agradecer a todas as prefeituras que são Sim. parceiras nossas, né, e que nos ajudam nisso aí. Então, os alunos vão para os centros de saúde, vão para os CELS, né, que são centros de especialidades aqui em Belo Horizonte, por exemplo, da PBH, e de várias cidades do interior, para fazer atendimento clínico, junto com ali uma pessoa que está ajudando ali como preceptor. Né? E eu tenho duas professoras, que é a Camila e a Alcione, que fazem esse trabalho de fiscalização dessas preceptorias, desses cursos aí. Isso é fundamental, né? É a devolutiva social, né? Que a gente está fazendo aí à sociedade. Uhum. Agora, Gerdau, quando a gente fala, né, de um curso que hoje já tem a nota 5 no MEC, o que a gente pode querer para além dessa nota? O que você acha que o curso, né, o que você idealiza para o seu curso que a gente pode ter para além dessa nota, que já é, né, um grande diferencial no mercado? Lucas, assim, eu penso numa escala evolutiva. Imagina esse aluno entrando no primeiro período de odontologia e saindo doutor. Essa é a minha ideia no futuro. Eu, como faculdade, era muito difícil. Eu, como centro universitário, tenho um facilitador. Imagina ele fazendo os 9 períodos de graduação, ele fazendo uma especialização, ele indo para o mestrado, né, no caso, o mestrado profissional e o doutorado profissional. Eu acho que aí, cara, a gente fecha o circo, né? Aí a gente realmente vai trazer um aluno de um padrão inicial até o padrão ouro dentro de uma instituição. E ali eu vou ter os meus alunos que vão suprir meu corpo discente no futuro. Ali eu vou conseguir fazer pesquisa. E aí, essa devolutiva social, ela vai ser muito maior. Eu vou estar pensando, por exemplo, em tecnologia. Imagina se eu tenho um laboratório para desenvolver equipamentos. Igual eu fiz na minha bioengenharia, né, lá no DEMEC, na UFMG, eu trabalhei com bactérias, mas desenvolvendo equipamentos de laser e LEDs e testando. E hoje, esses equipamentos estão no mercado. Uhum. Tem equipamentos de laser que eu desenvolvi os prontuários, né, e o jeito de aplicar, né, as doses, etc. Né, e é uma coisa que, já fazendo um marketing aqui pessoal e da instituição também, né, a gente está indo para a 57ª turma de habilitação em laser pelo Conselho Federal de Odontologia, desde 1997. É o curso mais longevo do Brasil. Né? Isso tudo porque eu fui colocado dentro de instituições que me deram condições para fazer. E eu tenho excelentes alunos que terminam o meu nono período, fazem uma pós e vão embora, vão voar. Eles não vão voltar, porque eu não tenho um mestrado e um doutorado. Aí, se eu conseguir fazer isso, cara, eu fecho todo o circo. E é importante você falando, esse aluno, né, esse nosso egresso, né, esse Sim. aluno que
finalizou, fez o curso, fez a pós-graduação, não vai voltar. Não é por uma questão de não satisfação com o curso, né? Não. Porque é um curso que tem uma aprovação, né? A gente vê junto os exato. alunos e que com certeza eles têm esse interesse de voltar, Com né? certeza. De continuar dentro da instituição, justamente por confiar no corpo docente, na instituição que foi responsável pela sua graduação. Isso fica muito claro. Tem 2 professores no curso, Jonathan e a Aline, que são ex-alunos. E são absurdamente comprometidos. Ter esse aluno de volta na instituição, existe um comprometimento, existe o amor, existe a relação, vamos dizer assim, até familiar com a instituição. Isso é muito importante, né? E até a valorização do nosso egresso, né? Sim, com certeza. A valorização né, daquele aluno que formou, que fez a graduação, a pós-graduação com a gente, e está de novo, né, aqui dentro da instituição. Partamos do pressuposto que eu consiga ter um mestrado e um doutorado, eu vou dentro disso aí também selecionar meus professores. Sim, sim. Vou só voltando, destacando a própria questão, né, do corpo docente da instituição, um corpo docente também muito elogiado. Com né? certeza, com certeza. E assim, como eu já tenho quase 20 anos aí nessa labuta, né, de coordenação, isso é igualzinho escalar um time de futebol. Eu tenho um carregador de piano, eu tenho um que tem que ser mais estrela, eu tenho um que tem uma relação melhor, eu tenho um que é o goleiro. Então, dentro desse processo, até isso a gente precisa saber. Não adianta eu ter todos doutores em Harvard, se não tiver um bom relacionamento. Né? Então, até isso a gente precisa trabalhar, medir essa água aí, né, com o fubá, para que se faça um angu, porque senão eu não tenho uma boa qualidade, não. Sim. Agora vamos voltar um pouquinho para o Gerdau. Né? A gente falou muito aqui do curso, da nota 5, né, dos diferenciais que o curso tem. Você, Gerdau, né, como dentista, como coordenador, você se considera realizado como profissional hoje? Eu acho que se eu falar que eu estou considerando realizado, eu posso parar, né? Eu acho que tudo existe uma formação, né? E a vida da gente, Lucas, é feita de ciclos, né? A gente fecha alguns ciclos e abre outros, né? E essa veia administrativa de transformar essa instituição no que eu imagino que seja a minha vida, que foi se eu espelhar na minha vida profissional, que foi graças a Deus, eu tenho um nome legal no mercado, sou um cara conhecido, eu quero fazer isso na instituição. Então, na verdade, esse é o novo desafio. Né? O 5 é o início de um processo. Como é que eu vou balizar mais isso? Produzindo mais. Hoje, eu tenho uma fundamentação bem definida em relação à pós-graduação. Eu já sei o caminho. Agora, o que eu preciso? Imagina se eu consigo mais para frente. Imagina se eu transformo aquilo num centro de pesquisa. Aí, você está falando de parceria, a indústria hoje, ela adora essa coisa de trazer dinheiro para as instituições. É muito mais barato para ela pagar um aluno para desenvolver uma pesquisa do que ela contratar um profissional para a empresa dela. Que é o modelo americano, do MIT, de Harvard, do Forsyth, de todas as grandes universidades americanas. Eu penso igual a eles. Eu acho que tem que tirar um pouco das costas do governo a história de verba. Vamos buscar verba onde? Na iniciativa privada. E trabalhar justamente com as parcerias. Exatamente. Né? E aí, eu fiz isso com o professor Pinotti, infelizmente ele faleceu em 2016, foi meu orientador de doutorado, na UFMG, porque o Pinotti tinha essa visão, vamos dizer assim, mais generalista, essa visão mais divergente, né? E trazia as empresas. A gente fazia vários projetos com fomento da iniciativa privada. E é claro que eles querem uma devolutiva também, né? Eu preciso de ter resultado. E isso é importante, ter prazo, né? Diferente dentro das universidades federais, onde eu tenho dinheiro da pesquisa, eu faço, aí o aluno termina o doutorado, pega a tesezinha dele e coloca na parede lá, né, o títulozinho, e engaveta aquela tese. Não, eu tenho que transformar aquilo num produto. Como é que eu vou impactar na vida social das pessoas através daquilo? Desenvolvimento de equipamentos, de novas tecnologias, eu acho que esse é o papel nosso. Sim. E eu penso assim, o dia que eu fizer isso, aí pode ter certeza que eu vou estar realizado. Mas você está mostrando a necessidade, né, que a gente tem de sempre ter planos, né? Com certeza. Achei muito legal o que você falou, né? Se eu falar que eu estou
já Acabou, posso ir embora, realizaram, levanta e tchau, eu né? posso parar, né? E que É, tem plano, que você colocou nessa questão da parceria, principalmente a iniciativa privada trazendo para dentro da instituição sim. esses recursos, seria um diferencial e é algo que não é tão comum, né? A gente No vê Brasil aqui. não é comum. Você falou aí de fora e aqui no Brasil é algo que não é muito comum. Com certeza é um desafio muito grande, né? Com certeza. Em implementar isso, né? Porque não é tão. A gente não vê ainda esse tipo de ação acontecendo, mas não deixa de ser uma possibilidade para a nossa instituição, né? Na UFMG, no laboratório de bioengenharia, lá na engenharia mecânica, eu vivi isso. As indústrias chegando e tendo contrapartida. Isso aqui entra de dinheiro e o que eu vou devolver para você? Tá? Então, eu acho que o caminho não é difícil. Né? Falta um pouquinho de vontade. Aí, assim, eu vou fazer aqui uma crítica a nós, coordenadores, que muitas vezes somos coordenadores de curso, né? De frente da tela do computador. E, na verdade, quem está à frente de um curso, ele não é um coordenador, ele é um gestor. Sim. A coordenação faz parte do trabalho, que pode ser um trabalho feito por um outro tipo de pessoa, mais focado naquilo. Se eu ficar na frente do computador preocupado com o aluno o tempo inteiro, eu não tenho tempo de pensar, né, Lucas? E, na verdade, se você não pensar, nada acontece. Sim. Já estou com projetos para 2025-2 e para agora, coisas novas que eu estou desenvolvendo lá, a gente já pensando um ano na frente, mas se eu parar para poder ficar na frente do computador lá, preocupado se o aluno foi, se não foi, se o professor não veio na aula, se não veio, eu não consigo pensar. Então, as instituições também têm que entender que eu tenho que ter pessoas que pensam. E, muitas vezes, isso não é a característica da maioria das instituições. Sim. Diferentemente do Arnaldo, onde o João me dá toda a liberdade para fazer do jeito que eu acho que tem que ser, né? Você falou da UFMG, né? Eu sou formado pela UFOP, né? Sim. A Federal de Ouro Preto. E agora eu até me recordei aqui nessa nossa conversa, bate-papo, lá tem uma fundação que é chamada Fundação Gorsex. Uhum. E essa fundação, ela justamente é uma fundação que é mantida por várias grandes empresas, né? Lá em Ouro Preto, a parte da engenharia é muito, né, grande dentro da instituição. Então, várias grandes mineradoras, várias grandes empresas financiam essa fundação justamente Exato. pagando, dando dinheiro, né, para a instituição, para as questões relacionadas à construção de laboratório, Exato. bolsa para os próprios alunos. E é isso que você está falando, a própria instituição, essas empresas financiam a pesquisa dentro, né, da instituição para ter esse retorno depois com aquele aluno que já está ali, né, na UFOP estudando. Então, de fato, né, isso já, pelo menos nas instituições federais, já costuma acontecer. Aí vamos fazer um reflexo que você está falando aí em relação ao mercado de trabalho, tá? Na odontologia, eu saio, vou montar um consultório, beleza. Eu vou trabalhar no público, vou para o privado, eu vou trabalhar no hospital, eu vou fazer curso, eu vou dar aula. Eu tenho um leque de situações. E eu tenho um lado aí que é pouco explorado, que é a indústria. Você imagina um aluno desse fazendo um doutorado, desenvolvendo um novo projeto. Aquela empresa que colocou aquele aluno ali para desenvolver junto com o professor, aquele aluno já está pré-empregado. Entendeu? Que ele já sabe aquele processo, que é realmente o desenvolvimento tecnológico. Aí eu vou te dar um exemplo. Nós, na odontologia, por exemplo, uma coisa que eu brinco, nossos instrumentais, Lucas, só para você ter uma ideia, os desenhos, as faces, os ângulos, foram todos desenvolvidos lá no início do século passado e fim do século XIX, aonde que a gente trabalhava com o paciente a 45 graus. Aí eu fazia isso aqui para extrair um dente. O desenho do ângulo do fórceps é esse. Aí um dia falaram assim, o dentista vai ter varize, como está tendo, vamos sentar no mocho? Só que a hora que eu sentei no mocho, o que eu fiz com o paciente? Eu deitei o paciente. Beleza, pus o paciente nessa posição. E os ângulos dos meus instrumentais continuam por 45 graus. Aí eu preciso fazer isso com a asa do braço para estar conseguindo fazer algum procedimento. Uhum. Eu mudei agora, em vez de eu ter problema de varize, eu tenho problema de cervical. E aí, o que eu estou te falando, se eu tivesse alguém para desenvolver esses novos ângulos e falar para a indústria, o que vocês estão fazendo, desculpa, é merda? Vamos fazer coisa melhor? E está aqui os novos desenhos. Mas para a indústria, você acha que ela quer fazer isso? Ela não quer, porque ela não quer mudar todo o modus operandi das matrizes que ela tem. Mas ninguém pensa desse jeito. Porque não é dentista que tem que pensar aí, é o engenheiro.
Então, a coisa mais importante é ter um profissional de fronteira que conheça as habilidades das outras áreas. Isso é fundamental. Né? A gente sempre fala, a gente sempre comenta hoje a necessidade que tem do profissional ser cada vez mais, conhecer mais das outras áreas, né? É importante, por exemplo, você ser formado em odontologia e saber de empreendedorismo. Afinal de contas, você vai abrir, por exemplo, um consultório, né? Hoje é fundamental você saber de fazer a sua divulgação, você saber cuidar do seu próprio consultório. Então, ou seja, a questão da necessidade dessa formação mais ampla, essa visão para além do próprio curso, né? Então, isso eu aprendi na UFMG com o professor Marcos Pinotti. Só para você ter uma ideia, em 2011, eu ganhei aquele prêmio Bom Exemplo da Globo. Aquele que era dado pelo Tempo, Fundação Dom Cabral e a Globo. Fui lá receber. Quando eu falo um grupo de pessoas de um laboratório que a gente desenvolveu uma coisa chamada terapia fotodinâmica através de um laser e uma substância fotossensibilizadora. Quando eu tenho uma atuação de um no outro, eu gero uma energia que altera o oxigênio do organismo e eu mato vírus, bactérias e fungos. Cara, é um mecanismo físico de matar micro-organismos. Isso foi meu doutorado. Uhum. Então, aquilo ali culminou com um prêmio para o laboratório. E isso tudo gerou novos projetos que a gente viveu até há 5 anos atrás em cima desses projetos. Sim. Agora, eu, como faculdade Arnaldo, não consigo fazer um projeto desse, mas eu, como Arnaldo, centro universitário, e no futuro, se Deus quiser, vamos estar fazendo. Eu tenho um curso de veterinária, que eu posso ter alguma coisa lá para fazer pesquisa. Eu tenho bons laboratórios, eu posso trazer empresas para dentro. Né? Então, na verdade... O diferencial do centro universitário. Falta de sentar e pensar, né? E desenhar. Gerdau, a gente poderia continuar aqui, né? Batendo um papo, é sempre muito interessante estar falando de um curso que para a gente é um destaque dentro da nossa instituição, mas a gente precisa encerrar. Qual recado você deixaria para o nosso aluno, né, para quem está acompanhando? Passo a palavra novamente. O nosso aluno, que ele continue com a gente, se Deus quiser, e que, quem sabe, no futuro tenhamos os nossos mestrados e doutorados, isso é muito importante. E para quem não é aluno nosso ainda, né, que venha conhecer a instituição Arnaldo. Conhecer de perto, né? Hoje, vou falar aqui uma coisa, as faculdades são grandes conglomerados que estão na Bolsa de Valores, que tem EBITDA alto e que o aluno chega lá e tem uma estética bonita. Mas a essência, nós somos essência, humanização, conteúdo programático de alto nível, projeto pedagógico inserido no processo de pré-requisitos da Beno, a gente tem. Quem for, não se arrepende. Quem entra, não sai. E a gente tem muita transferência. Então, pessoal, quem quiser conhecer o curso de odontologia e todo o UniArnaldo, a gente está lá de portas abertas. Gerdau, novamente, muito obrigado. Pessoal, continue acompanhando aqui, né, o nosso canal no YouTube, porque outros episódios tão interessantes quanto esse ainda estão por vir. Muito obrigado e até a próxima.